Agora, cubra-o com cinza de pene muito claro. Cubra também a cabeça, preservando o olho e o bico. Agora você tem que pintar muito rápido. Põe azul no ventre. Azul cobalto. Deixe que se estenda. Tente modelar as formas. Com o primeiro cinza e o pincel mais fino, desenhe as penas das asas. Agora, aplique laranja de cádmio para o bico. Agora limpe o pincel, enxague-o e molhe um pouco mais. Para cima, um pouco mais. Assim. Pinte as patas com a mesma cor. Para as penas mais curtas da cabeça, dê pequenas pinceladas rápidas com azul escuro. Ao desenhar o olho, não se esqueça de deixar um círculo branco ao redor, já que é uma das características de um periquito. Deixe um ponto para reflexo no centro da pupila. Agora, umedeça todo o fundo com a trincha, sem tocar o periquito. Com o vermelho veneziano e terra de siena queimada. Pinte com um pouco de todos esses azuis que restam na paleta. Como podem observar, quando o papel está úmido, a tinta cobre até o limite da zona úmida. É por isso que o papel deve ser umedecido com cuidado. Coloque um pouco de vermelho veneziano na parte de cima para dar um pouco de calor nessa zona. Bem, agora com um pouco de amarelo e um pouco de terra de Itália, e também com um pouco de laranja, pintaremos o puleiro. Reserve uma pequena faixa branca aqui. Isso mesmo. Finalmente, uns golpes com a esponja úmida no suporte de madeira fará com que a cor seja menos uniforme e a enriquecerá. E também para dar-lhe mais textura.
A tinta acrílica pode oferecer resultados parecidos aos da tinta a óleo e da aquarela. Pode ter uma boa cobertura ou, ao contrário, permitir efeitos de transparência, como no caso do óleo e da aquarela. Ela se compõe de pigmentos e um aglutinante, que neste caso é a resina. Nós mesmos fabricaremos as tintas e depois pintaremos uma natureza morta. Preparar as tintas é uma experiência que nos fará entender melhor o mundo da pintura. Aqui temos os pigmentos, a resina e os potes herméticos para conservar a tinta. Eu pego uma certa quantidade de pigmento, neste caso o branco de titânio. E lhe acrescento aproximadamente a mesma quantidade de resina acrílica. Agora, temos que amassar essa mistura até obtermos uma pasta fluida e homogênea que poderemos conservar em um pote. Faremos o mesmo com o amarelo cádmio. Deve ser espessa? Sim, mas não muito. Cada pigmento tem a sua própria consistência. Amasse-o bem e adicione algumas gotas de água. Agora o vermelho e o azul. Observe que amassamos as tintas respeitando uma ordem. Primeiro o branco, depois o amarelo, o vermelho e o azul, para que as cores se mantenham puras. Se uma gota de branco ou amarelo ou de vermelho tivesse sobrado na superfície de vidro, não teria modificado o azul. No entanto, se tivéssemos feito ao contrário, o branco estaria sujo. Com um pouco de amarelo, trace o primeiro enquadramento. Como a tinta acrílica se seca rapidamente, vamos desenhar tudo com amarelo. Por exemplo, a cafeteira, que será vermelha, terá seu esboço feito em amarelo e depois cobriremos os seus traços com vermelho. Não se esqueça do drapeado da toalha. Muito bem. Comece a pintar os objetos com a mesma cor. A chaleira, por exemplo. Crie uma nova cor. Agora com um pouco de branco. Que é para insinuar o estampado que serve de fundo. Com um pouco mais de amarelo. Assim. Utilize água somente para diluir mais a tinta, como se fosse uma aquarela. Cuidado com as gotas.
Com um pouco de água, a tinta se diluirá melhor. Pinte a jarra branca com um branco puro. Isso. Agora pegue um pouco de azul para as sombras da jarra. Não espere que o branco se seque, assim dará mais impressão de uma leveza à sombra. Essa cor tem que se diluir com o branco. Mais algumas linhas azuis para a decoração da jarra e o quadro estará terminado. Não se esqueça de fechar hermeticamente os frascos. Se você não dispõe de frascos herméticos, encha-os com água, de modo a cobrir a tinta antes de fechá-los. Esta capa de água isolará os pigmentos depositados no fundo, impedindo que a tinta se seque. Vamos pintar uma figura utilizando tintas acrílicas de fabricação própria. O objetivo principal deste exercício é pintar um retrato para ser visto de longe. O desenho prévio com carvão deverá indicar os volumes e a silhueta sem detalhá-los. Lembre-se sempre que você tem que pintar o interior dos braços, principalmente quando não estão ao longo do corpo. São as linhas interiores que dão o ritmo à composição. Perfile o encosto do divã. O outro lado também. Utilize fixador sobre o carvão. Com isso, evitaremos que o pó suje o quadro. Agora, aplique uma primeira capa sobre todo o quadro com óxido de ferro, suficientemente diluído para cobrir os traços feitos com carvão. Que pincel usou? Uma brocha grande e plana. Acho que já está bem diluído. Acrescente um pouco mais de água para o fundo. Seque as gotas. Você tem que fazer isso mais rápido. Conclua com essa brocha maior. Uniformize a tonalidade. Bem, e agora com este pano, absorva a tinta da figura. Bem, dê uma tonalidade geral a todo o quadro. Utilize tintas compactas e com boa cobertura. Por onde você quer começar? Pelos contornos, não? Sim, mas não se esqueça de pintar os drapeados.
Prepare a cor da saia. Branco, ocre, aplique a tinta com este pincel maior. Preparemos a tinta das folhas. Verde. E amarelo. Trabalhe com o canto do pincel para os traços mais finos e com o pincel plano para os traços mais grossos. Bom, você pode começar a colorir o rosto, mas não se esqueça de que está pintando um quadro para ser visto à distância. É que é um pouco difícil pintar de perto o que tem que ser visto de longe. Sim, mas nada lhe impede de se afastar uns metros para poder ver o efeito conseguido. Comece com os tons médios. O resto acrescentaremos depois. O cabelo também pode ser feito com esta cor, mesmo que não seja exatamente a mesma. Assim você definirá o traçado. Mais tarde você poderá cobri-las com a cor adequada, já que a tinta acrílica seca muito rápido. Não continue, já está bom. Pegue um pincel maior para os braços. Com ele, aplique uma cor luminosa sobre o fundo e use-a também para o reflexo da saia. Assim, você dará relevo ao primeiro plano. Um conselho: ao pintar com tinta acrílica, deve-se trabalhar sempre com o pincel encharcado de tinta para que se possa trabalhar antes que se seque. Não tenha medo. Mesmo que a quantidade seja exagerada, você sempre poderá diluí-la. Vamos pintar o retrato desta menina com tinta acrílica. Trata-se de um verdadeiro desafio, porque para um retrato ser bom, ele tem que guardar uma grande semelhança com o modelo e ser pintado com muita rapidez. Ao pintar um retrato infantil, faça como Davi. Desenhe primeiro as grandes linhas do rosto com um lápis macio, tomando como referência o formato da cabeça da criança.
Davi sabe que deve buscar a semelhança com o modelo ainda nesta primeira etapa. Como vocês podem ver, desenha-se com o lápis diretamente sobre a cartolina. Quando acabarmos de definir as linhas, poderemos começar a utilizar as cores. Agora, esboce a cor do rosto com um pincel chato. Mas cuidado, as pinceladas têm que ser muito leves para que os traços do desenho não sejam tapados. A cor do rosto é uma mistura de terra de siena vermelha, amarelo, um pouco de carmim e um pouco de branco. A dos cabelos é uma mistura de verde, azul, preto, terra de siena vermelha e vermelho. Corrija o desenho na medida em que for aplicando a cor. Mas você deve fazê-lo com muito cuidado para não mudar o desenho. Utilize o vermelho para pintar o prendedor de cabelo.